Estados Unidos pede regras para o Bitcoin antes que seja tarde demais. Tá ficando tarde, Estados Unidos. Tá ficando tarde para vocês aí fazerem alguma coisa. Um comitê permanente do Congresso Nacional dos Estados Unidos pediu a criação de regras para o Bitcoin e o mercado de criptomoedas, chamando o momento atual de uma oportunidade antes que seja tarde. Estão desesperados. O que diz o documento do Congresso dos Estados Unidos sobre criar regras ao Bitcoin? O que diz? O aumento da volatilidade do mercado de criptomoedas ou uma corrida a um banco digital pode atrapalhar as instituições financeiras convencionais. Olha aqui onde está a preocupação do Estado, né? Com você? Claro que não. Com as instituições financeiras convencionais, com os grandes bancos tradicionais, né? Então, quer dizer, um banco digital é uma ameaça, assim como as criptomoedas são uma ameaça. E eles precisam fazer alguma coisa. E a desculpa para isso, para você não se revoltar, é que as criptomoedas podem criar problemas significativos de proteção ao consumidor, dados os padrões existentes de fraudes financeiras, hacks e manipulação de mercado. Claro, porque no mercado tradicional não existe manipulação de mercado, não existe fraude financeira, não existe nada disso. O problema são somente com as criptomoedas, que segundo eles, né, não tem proteção ao consumidor. Você aí não está protegido, né? Não está protegido da inflação, dos impostos, nada disso. Você tem a proteção somente usando a moeda do Estado. Aí você não tem inflação, não tem nenhum problema, tudo tranquilo. E eles continuam aqui que o momento atual representa a oportunidade de agir antes que uma crise potencial atinja a economia em geral. Não vai atingir a economia, vai atingir novamente, né, os parasitas. Eles são muito preocupados em perder dinheiro. Discurso de autoridades está alinhado? A fala contra o Bitcoin segue a mesma linha do exposto pelo Banco Central Europeu. Olha aí, outro parasita, né? Segundo o Banco Central Europeu, as criptomoedas são as culpadas pelo aumento da inflação pelo mundo após um aumento no interesse de investidores nessa classe de ativos. Pô, aquele discursinho mequetrefe que estavam usando no Brasil já se espalhou pelo mundo todo, porque é bonito, né? Eles imprimem dinheiro do Estado, eles aumentam a base monetária, né? Gerando inflação, que é aumento da base monetária, ou seja, mais notinhas, mais dinheiro na economia, e a culpa é das criptomoedas. É impressionante a cara de pau desses caras. Aí a matéria fala que, em ambas situações, governantes e autoridades das maiores potências se mostram com um discurso alinhado contra o mercado de criptomoedas, apresentando visões que culpam a tecnologia por um colapso na economia global. É culpa da tecnologia. Criptomoedas como Bitcoin não são manipuladas por governos, que alertam agora contra a tecnologia que tem protegido investidores contra o aumento da inflação no mundo todo, após um grande aumento na impressão de dinheiro, principalmente dos Estados Unidos e Europa. Exatamente o que eu falei. Os caras imprimem dinheiro, eles geram inflação e a culpa é das criptomoedas. É tipo você culpar o seu vizinho pelo seu desemprego. Eu estou desempregado porque meu vizinho tem emprego. Se ele não tivesse emprego, eu poderia ter o emprego dele. Mas como ele tem, a culpa é dele. Coisa de maluco. E a intenção dos governos ao criarem barreiras para o Bitcoin, antes que seja tarde demais, é porque tudo o que eles fazem é nos incentivar a largar a moeda estatal. Como, por exemplo, vou entrar na matéria do Brasil agora, né? Bolsonaro promete reajuste a todos os servidores se a PEC for aprovada. PEC dos precatórios, que foi aprovada pela Câmara, mas precisa passar pelo Senado. Vamos lá, pessoal. Vocês lembram que o governo Bolsonaro aumentou o teto da dívida. Qual foi a desculpa para fazer isso? Claro, ajudar os mais pobres, né? Então, vamos ter mais dívida aqui, vamos aumentar o endividamento do país para ajudar quem é mais pobre. E agora você vê que o dinheiro disso vai ser utilizado para reajustar o salário de todos os servidores se a tal PEC for aprovada. Pô, mas não era para ajudar os mais pobres? Que eu saiba, servidor público ganha muito bem, né? Principalmente os federais. Então vocês percebem como que funciona, né? O discurso é mas o dinheiro que eles roubam da gente é utilizado para dar mais dinheiro para eles, para quem faz parte da máfia, para quem faz parte do sistema estatal. Então é um completo absurdo. E olha só um esquema que acontece aqui e que faz a gente fugir desse sistema, né? Quem se toca foge do sistema. As mudanças propostas são: adiar o pagamento de precatórios. O que são precatórios? Dívidas judiciais do governo com condenações definitivas, ou seja, dívidas que eles têm com a gente. Você vai lá, ganha um processo contra o governo, já foi uma condenação definitiva, você já ganhou o processo, e aí cai no precatório, e o governo tem que te pagar. Só que aí o que ele faz? Ele adia o pagamento do precatório, não te pagando a dívida que ele te deve.
Então você foi lá, deu todo o dinheiro para o governo, financiou o governo e eles não te pagam. É um completo absurdo. E aí, qual é a outra mudança? Mudar a correção do teto de gastos. A regra que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. Ou seja, tira o teto de gastos. E agora ficou uma situação engraçada, né? Porque olha só, você empresta dinheiro para o governo. Aí o governo não te paga, porque não vai pagar precatório. E aí ele pode emitir mais dívida, porque agora não tem teto. E aí você empresta dinheiro para o governo e ele novamente não te paga. E aí ele emite mais dívida e você empresta dinheiro para o governo e ele não te paga. Vocês estão percebendo como funciona? Como está sendo feito de bobo, de otário? Você aí que compra títulos do governo, né, achando que vai ganhar dinheiro com isso? É isso que acontece, ó. O governo não te paga nada. O máximo que ele vai fazer para te pagar é imprimir dinheiro, e aí vai ter inflação, e ele te paga com a inflação, ou seja, com a desvalorização do próprio dinheiro que ele vai te pagar. Não tem saída. É somente um golpe aqui, é pior do que golpe de pirâmide isso aqui. E qual é a consequência desse sistema onde você empresta dinheiro para você mesmo e aí você paga a dívida para você mesmo, né? Ou seja, é um baita investimento. Vamos pegar essa matéria aqui para entender. Estamos falando aqui do Paulo Guedes, né? Guedes diz que a inflação será maior do que a previsão. Mas o crescimento também. Tá, então Guedes falou isso, né? Com preços nas alturas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que a inflação no Brasil será maior do que o mercado prevê. Mas, em contrapartida, ponderou afirmando que o crescimento da economia também será. Só que você chega aqui depois e pega o que o pessoal do Ministério da Economia está falando. O Ministério da Economia piora projeções. Agora, a estimativa é de PIB de 5,1% este ano contra 5,3% de antes. Para o ano que vem, a projeção passou a 2,1%. Está encolhendo, estão percebendo, né? O mercado segue reduzindo ainda mais suas projeções. Ninguém está concordando com Paulo Guedes, tá? Já a expectativa para a inflação em 2021 aumentou de 7,9% para 9,7%. Para 2022, a projeção do IPCA passou de 3,75% para 4,7%. Ou seja, tudo piorando. Preocupado com precatórios no Senado. O ministro também aproveitou para pressionar os senadores a aprovar a versão da PEC dos precatórios enviada pela Câmara. Ele considera um grande erro capaz de comprometer o crescimento previsto pelo governo para o ano que vem. A ideia de senadores de retirar o pagamento dos precatórios da regra do teto. Segundo Guedes, a proposta colocaria em risco a arquitetura fiscal, tendo como consequência provável, preste atenção na consequência, a elevação dos prêmios de risco cobrados por investidores para financiar a dívida pública. Traduzindo para vocês, fica muito mais caro agora para o governo conseguir pegar dinheiro, captar dinheiro. Ele lança um título público, né, uma dívida do governo, e você fala, putz, vou emprestar dinheiro para mal pagador? Vou emprestar dinheiro para quem não está pagando dívida? Não, só se ele me pagar muito dinheiro. Aí eu começo a pensar. Então sai mais caro para o governo conseguir pegar dinheiro de bobo, né? Porque quem empresta dinheiro para governo é bobo, achando que fez um grande negócio, quando na verdade vai tomar inflação na cabeça, isso se receber o dinheiro. Não financie bandido. É sempre perigoso financiar alguém que pode te atacar no futuro, que vai usar o teu dinheiro contra você. Não financie bandido. E o que vai acontecer na hora que aquele esquema de pirâmide do governo não funcionar mais? Porque as pessoas já migraram para as criptomoedas. Eles vão fazer isso daqui. A Argentina vai taxar transações de criptomoedas, vejam vocês. Anteriormente, as transações de criptomoedas entre indivíduos eram isentas e tratadas de maneira semelhante ao dinheiro físico, porque é um dinheiro. Na hora que você pega uma nota de real e passa para mim, a gente não paga nada nessa transação. Por que criptomoedas tem que pagar? Agora a Argentina mudou. Agora paga taxa se tiver transação de criptomoeda. E o interessante é que o texto mostra que enquanto a Argentina está fazendo essa cagada aqui, outros países fazem diferente. Né? Como a gente falou, a gente está ali numa disputa, numa concorrência entre países. Então a Bielorrússia legalizou a atividade de criptomoedas no país, os investimentos são considerados investimentos pessoais e, portanto, estão isentos de tributação. Na Malásia, as transações de criptomoedas também são isentas de impostos porque o governo não as reconhece como ativos ou moeda legal. Já em Portugal, a venda de criptomoedas por particulares tem sido uma atividade isenta de impostos desde 2018. A criptomoeda também não é considerada rendimento de investimento, o que evita uma taxa de imposto de 28%. E, novamente, eu te faço a pergunta. Num contexto como esse, você sendo um argentino que tem Bitcoin, que tem criptomoedas, você vai manter seus investimentos no país,
dentro da Argentina, tomando taxa, tomando imposto, ou você vai migrar para a Bielorrússia, para a Malásia, para Portugal ou para qualquer outro país que abra as portas, né? Que te trate bem como cliente. É claro que você vai migrar. E o que acontece na hora que esse dinheiro começa a sair da moeda argentina e migrar para o Bitcoin e para outros países? O valor da moeda argentina cai, sofre ainda mais. Então, veremos um problema ainda mais grave, um agravamento da crise na Argentina e em todos os países que recorrerem à agressão contra indivíduos inocentes detentores de criptomoedas.